a nova corrida para a Lua já começou. E quase ninguém percebeu. Enquanto você dorme, foguetes são testados, trajes são ajustados. E mapas secretos do Polo Sul lunar são traçados em silêncio. Hoje, a China lidera um dos planos mais ambiciosos dessa disputa. Ela quer pousar 2 taikonautas no Polo Sul da Lua até 2030, em um lugar onde o Sol quase nunca entra e onde o gelo pode decidir quem manda no futuro da exploração espacial. E a resposta curta para o tema deste vídeo é direta. Se a China conseguir pousar lá, operar com segurança e começar a usar o gelo lunar como recurso, isso muda a Lua de cenário distante para ponto de partida do Sistema Solar. O vídeo inteiro agora vai te mostrar, passo a passo, por que esse plano é tão real, tão perigoso e tão decisivo para o que a humanidade faz depois da órbita da Terra. Quando você olha para a Lua hoje, vê só um disco tranquilo no céu. Mas, por trás desse silêncio, existe uma nova corrida espacial em andamento, tão tensa quanto a dos anos da Guerra Fria. Agora, o alvo não é qualquer lugar na superfície lunar. O foco é o Polo Sul da Lua, uma região quase sempre mergulhada em sombra e mistério. De um lado estão os Estados Unidos, com o programa Artemis, que pretende levar astronautas de volta à Lua e montar uma base de longa duração. Do outro lado, a China avança com o seu programa tripulado e o projeto de uma estação internacional de pesquisa lunar, um conjunto de módulos científicos no Polo Sul. Índia, Rússia e empresas privadas também se movem nesse tabuleiro silencioso. Cada lançamento, cada teste de foguete é uma peça colocada nesse jogo cósmico. O que todos buscam é simples de entender, mas assustador nas consequências. Debaixo da poeira escura, em crateras onde o Sol nunca nasce, há gelo de água preservado há bilhões de anos. Esse gelo pode virar água para beber, oxigênio para respirar e hidrogênio para combustível de foguetes. Em outras palavras, um posto de combustível natural, cravado na Lua, para ir mais longe no Sistema Solar. Imagine uma base científica fincando raízes ali, com painéis solares gigantes, antenas voltadas para a Terra e veículos explorando o gelo em silêncio. Quem controlar esse gelo terá vantagem para construir bases, lançar missões a Marte e definir, na prática, as regras de uso da Lua. É por isso que a disputa parece diplomática nos discursos, mas carrega um peso estratégico enorme nos bastidores. A Lua deixa de ser cenário e passa a ser território. Para o espectador comum, pode parecer distante, mas pense assim. Hoje, quem controla os oceanos e as rotas aéreas controla boa parte da economia global. Amanhã, quem dominar as rotas Terra-Lua e os recursos do Polo Sul pode controlar o caminho para o resto do espaço. É a mesma lógica de poder, só que agora estendida para além da atmosfera terrestre. Essa corrida não acontece com explosões visíveis no céu noturno. E talvez por isso seja ainda mais inquietante. Enquanto você volta para casa à noite e vê a Lua pela janela, foguetes estão sendo testados, trajes espaciais são ajustados e planos de base são desenhados em silêncio. Pouca gente percebe, mas já vivemos a era da corrida espacial 20. A diferença é que, desta vez, o prêmio não é só plantar uma bandeira, é construir algo que pode mudar a história da exploração espacial. E, quando se fala em planos concretos, poucos países avançaram tanto, em tão pouco tempo quanto a China. Ela não está apenas falando em ir à Lua. Ela já desenhou o roteiro completo de como pretende pousar taikonautas no Polo Sul e transformar esse sonho em algo real. É exatamente esse filme da missão chinesa que você vai enxergar com bastante clareza a partir de agora. A China não decidiu ir para a Lua da noite para o dia. Enquanto muita gente ainda associava a exploração espacial apenas aos Estados Unidos e à antiga União Soviética, um terceiro jogador foi se preparando em silêncio, passo a passo, longe dos holofotes. Esse caminho foi lento, calculado e, em muitos momentos, subestimado. O ponto de virada começa no início dos anos 2000, quando a China coloca seu primeiro astronauta em órbita. Nasce ali o termo que você vai ouvir muito neste vídeo. Taikonauta, usado para se referir aos astronautas chineses. Era um recado claro ao mundo. O país não queria mais ser apenas espectador do espaço, queria ser protagonista. Depois disso, vieram as missões tripuladas seguintes, com caminhadas espaciais e acoplamentos em órbita. Enquanto isso, na superfície da Terra,
engenheiros e cientistas já planejavam algo mais ambicioso. A ideia era construir uma estação espacial própria, que não dependesse de nenhum outro país. Um laboratório permanente, em órbita baixa, para treinar gerações de taikonautas. Com o tempo, esse plano saiu do papel. A estação espacial chinesa começou a ganhar módulos, painéis solares e tripulações regulares. Ali, o país testou tudo o que seria essencial para pensar em viagens mais longas, sistemas de suporte de vida, permanência prolongada no espaço e rotinas de operação contínua. Era como um ensaio geral para algo maior. Mas o passo mais sombrio e decisivo não aconteceu em órbita da Terra. Aconteceu quando a China decidiu olhar fixamente para a Lua. Foi criado o Programa de Exploração Lunar, que em chinês é chamado de Chang'e, em homenagem a uma deusa da Lua nas lendas antigas. E foi esse programa que começou a transformar ambição em fatos concretos. As primeiras missões Chang'e foram orbitadores lunares, naves robóticas que giravam em torno da Lua, mapeando crateras, medindo alturas e identificando regiões de interesse. Logo depois, vieram os pousos suaves, com sondas que desceram até a superfície sem se espatifar. Algo que só as maiores potências espaciais haviam conseguido. A China provava, na prática, que sabia chegar devagar em solo lunar. O passo que assustou muita gente aconteceu quando uma dessas sondas pousou no lado oculto da Lua. Essa região não é escura o tempo todo, mas vive permanentemente escondida da Terra. Nenhum outro país havia pousado algo ali antes. Ao fazer isso, a China mostrou que estava disposta a explorar os lugares mais desafiadores e menos conhecidos do nosso satélite. Além de pousar, o país começou a trazer material de volta. Missões de retorno de amostras coletaram rochas e poeira lunar e as enviaram para a Terra em cápsulas especiais. Essas amostras permitem estudar a idade das rochas, a história do vulcanismo lunar e até pistas sobre como o sistema solar se formou. Assim, a China passou de visitante a cirurgiã da Lua, cortando pedaços e analisando em detalhes. Enquanto isso, os planos iam ficando mais ousados. Estudos começaram a apontar o Polo Sul lunar como prioridade para o futuro, justamente pela possibilidade de gelo em crateras sombreadas. A China passou a declarar publicamente a intenção de construir, em parceria com outros países, uma estação internacional de pesquisa lunar com foco nessa região. Esse histórico não é apenas uma sequência de missões bonitas em fotos. Ele construiu reputação, confiança tecnológica e experiência prática em pousos, telecomando de robôs e operações em ambientes extremos. Cada sonda, cada rover na superfície, cada cápsula de amostras foi um tijolo em um plano muito maior. Enquanto boa parte do público via a Lua como algo do passado, a China tratava a Lua como o próximo passo lógico. Hoje, quando se fala em pouso tripulado no Polo Sul até 2030, esse plano não surge do nada. Ele se apoia em 2 décadas de testes, estações, sondas, robôs e estudos detalhados de terrenos perigosos. É como se o país tivesse passado anos montando um quebra-cabeça silencioso, para só agora mostrar a imagem completa. E essa imagem inclui algo que deixa tudo bem mais concreto. O primeiro filme oficial de como será a missão tripulada à Lua, você já viu como a China chegou até esse ponto, construindo degrau por degrau sua presença no espaço. Agora que você já entendeu a corrida espacial e o histórico silencioso da China, vamos montar o filme da missão que pode colocar taikonautas no Polo Sul da Lua. Lembra? Nada disso aconteceu ainda, mas muitas peças já existem e estão em teste. Tudo começa em Wencheng, a base de lançamentos na ilha de Hainan. Lá, um foguete gigantesco, o Longa Marcha 10, é levado lentamente até a plataforma, cercado por torres metálicas e luzes frias na madrugada. Dentro dele, protegido na ponta, está a nave tripulada Mengzhou, a casa temporária dos taikonautas, rumo à Lua. Quando a contagem chega ao fim, os motores do primeiro estágio rugem e envolvem tudo em fogo e fumaça. O Longa Marcha 10 sobe, deixando a costa escura de Hainan para trás, aproveitando a rotação mais rápida da Terra perto do Equador para ganhar velocidade extra rumo ao espaço. Após a separação dos estágios, a Mengzhou segue sozinha, guiada por seus próprios motores. Ela entra em uma trajetória translunar,
uma rota calculada para ser capturada pela gravidade da Lua dias depois. Dentro da nave, os taikonautas testam sistemas, monitoram o estado dos equipamentos e se preparam para a fase mais delicada. Quando a Mengizu se aproxima da Lua, seus motores disparam de novo, desta vez para frear. A nave deixa de ser uma visitante em alta velocidade e passa a orbitar o satélite, como um pequeno posto avançado girando em silêncio sobre crateras e sombras profundas. Enquanto isso, em outro momento da campanha, um segundo longa marcha 10 é lançado de Wencheng. Dessa vez, o passageiro é o módulo de pouso Lanyi, uma máquina projetada para levar 2 taikonautas até o Polo Sul e trazê-los de volta. Órbita. Lanyi repete a coreografia da Mengizu, deixa a Terra, cria uma trajetória translunar e entra em órbita ao redor da Lua. Só que agora, o objetivo é alinhar sua órbita com a da Mengizu, até que as duas naves possam se encontrar. Esse encontro orbital é uma dança de precisão. Sensores medem distância, velocidade e direção. Computadores ajustam pequenos disparos de motor para aproximar as duas naves milímetro por milímetro, até que, em um momento crítico, mecanismos de acoplagem se tocam, travas se fecham em Mengizu, e Lanyi se tornam um único conjunto. Depois da acoplagem, 2 taikonautas transferem-se da Mengizu para o interior do Lanyi. Eles levam trajes lunares de nova geração, equipamentos científicos, ferramentas e tempo limitado. Ali, cada minuto é calculado, cada movimento tem um motivo. Começa então a descida. Lanyi se separa da Mengizu e aciona seus motores para reduzir a velocidade em relação à Lua. A partir daí, o módulo passa a cair em direção ao Polo Sul, guiado por radares, câmeras e algoritmos preparados para lidar com um terreno cheio de crateras e penhascos. Diferente das regiões equatoriais escolhidas na época da Apollo, o Polo Sul é traiçoeiro. Muitas crateras nunca veem a luz do Sol diretamente. Sombras profundas escondem gelo e também perigos na forma de rochas, declives e áreas instáveis. À medida que o módulo se aproxima do solo, o computador de bordo tenta identificar áreas mais planas, corrigindo a rota em tempo real. Cada correção consome combustível, e não há como reabastecer. Um erro de cálculo pode significar uma queda em uma encosta ou em uma cratera escura. Se tudo funcionar, os motores diminuem o empuxo nos segundos finais. As pernas do Lanyi tocam a superfície, absorvendo o impacto, e o módulo pousa em meio a uma nuvem de poeira fina, que sobe em silêncio e cai lentamente de volta. Pela primeira vez, taikonautas chineses estariam parados no Polo Sul da Lua. Do lado de fora, o cenário é quase alienígena. O horizonte é recortado por crateras, algumas mergulhadas em sombra eterna, outras tocadas por um sol baixo e frio. Ali perto, o rover Tansu é preparado para entrar em ação, pronto para explorar locais mais arriscados onde os humanos não devem ir de imediato. Tansu, cujo nome remete a explorar, deve ser equipado com câmeras, sensores e um braço robótico. Ele pode descer pequenas encostas, aproximar-se de áreas sombreadas e coletar dados sobre o gelo enterrado na poeira lunar. Enquanto isso, os taikonautas se movem por perto, montando instrumentos e coletando amostras com extremo cuidado. Os trajes lunares apresentados ao público recentemente foram pensados para esse tipo de missão. Camadas de proteção contra radiação, micrometeoritos e temperaturas que variam de muito acima do zero a muito abaixo em pouco tempo. Dentro deles, os sistemas de suporte de vida mantêm temperatura, oxigênio e remoção de dióxido de carbono em equilíbrio constante. Ao longo da caminhada, os taikonautas perfuram o solo, recolhem tubos de regolito e, se possível, fragmentos de gelo. Instalam instrumentos para medir variações de temperatura, radiação e talvez até abalos sísmicos. Cada dado ajuda a responder 2 perguntas: quanto gelo realmente existe ali e quão viável é construir uma base permanente nessa região. Mas a estadia não pode se estender demais. Baterias, oxigênio, reservas de comida e até o ângulo do Sol em relação ao terreno definem o limite de tempo na superfície. Depois de cumprir o cronograma, os taikonautas retornam ao interior do Lanyi e se preparam para a parte mais delicada: sair da Lua, a seção superior do módulo
responsável pela subida, é então acionada. Ela se separa da parte que ficou pousada e dispara seu motor, levando os taikonautas de volta à órbita lunar. Lá em cima, Mengistu está à espera, seguindo a órbita planejada para o reencontro. Mais uma vez começa o balé orbital. Lan Yi precisa se alinhar com Mengistu, ajustando sua trajetória com disparos precisos de motor. Quando as duas naves se aproximam, os sistemas de acoplagem entram em ação, e a união é feita com a mesma precisão do encontro inicial. Os taikonautas eles retornam para Mengistu, levando amostras e dados coletados. Lan Yi é descartado, seja em uma órbita de cemitério ou direcionado para uma queda controlada na superfície lunar. A partir daí, a missão entra em sua fase final, voltar para casa. Mengistu aciona seus motores para escapar da gravidade lunar e entrar em uma trajetória de retorno à Terra. Após alguns dias de viagem, o módulo de tripulação se separa e se prepara para atravessar a atmosfera terrestre em alta velocidade, protegido por um escudo térmico. A atmosfera comprime o ar à frente da cápsula, gerando calor intenso. Quando a velocidade diminui, paraquedas são abertos e sistemas secundários garantem a descida controlada. Por fim, a cápsula pousa no solo ou no mar, trazendo de volta não apenas vidas, mas também a prova de que o plano funcionou. Esse é o roteiro oficial da missão: 2 foguetes, uma nave-mãe, um módulo de pouso e um reencontro no espaço. Por enquanto, é uma mistura de protótipos reais, testes já feitos e passos ainda no papel. A grande questão é distinguir o que já está comprovado do que ainda depende de anos de tentativa e erro. Agora, imagina a cena em Wencheng, um cilindro colossal de metal branco e laranja, cercado por estruturas de serviço, apontado diretamente para o céu noturno. Esse é o Longa Marcha 10, o foguete projetado para tirar a missão lunar chinesa do papel e levá-la além da órbita da Terra. O Longa Marcha 10 é um foguete de nova geração. Ele foi desenhado para colocar na rota da Lua não só a nave tripulada Mengistu, mas também o módulo de pouso Lan Yi. Em lançamentos separados, sua capacidade de carga rumo à Lua gira em torno de dezenas de toneladas, algo essencial para levar tudo o que uma missão tripulada precisa. Na base, o primeiro estágio concentra vários motores alimentados por querosene e oxigênio líquido. Esses motores foram testados em bancos de prova, presos ao chão, como se fossem animais em jaulas de fogo, para medir empuxo, estabilidade e resistência a longos períodos de queima. Durante esses testes de queima em solo, o foguete não se move 1 centímetro, mas os motores funcionam em potência quase total, vibrando estruturas gigantes, enquanto os sensores monitoram pressão, temperatura e possíveis falhas. Se algo der errado, ali pelo menos ainda há uma equipe e equipamentos por perto para desligar tudo. O objetivo desses ensaios é simples e brutal: descobrir se o motor aguenta o tranco antes de arriscar uma missão real. Uma trinca, um vazamento, um problema de ressonância podem destruir um foguete inteiro em segundos. Isso sem falar no risco que um erro desses traria, no futuro, para uma tripulação presa no topo dessa coluna de fogo. Acima do primeiro estágio, o Longa Marcha 10 conta com estágios superiores responsáveis por completar a inserção em órbita e, em algumas configurações, iniciar a trajetória rumo à Lua. Cada separação de estágio precisa ser limpa, sem colisões, sem falhas em mecanismos de soltura. Uma separação mal feita pode significar um fim súbito de missão. O foguete foi pensado também com versões levemente diferentes, para atender a missões variadas. Mas a versão mais poderosa é justamente a voltada para a missão lunar tripulada, com capacidade de levar Mengistu ou Lan Yi até uma órbita que permita seguir para a Lua. O espaçoporto de Wencheng foi escolhido a dedo para esses lançamentos. Por estar perto do Equador, a velocidade de rotação da Terra é maior ali, o que oferece um empurrão gratuito ao foguete logo na decolagem. Isso significa mais eficiência, mais carga útil e menos combustível desperdiçado apenas para vencer a gravidade terrestre. Outra vantagem de Wencheng é a saída para o mar. Se algo dar errado nos primeiros minutos de voo, destroços tendem a cair na água, reduzindo o risco para áreas povoadas. Esse detalhe logístico também pesa na escolha de onde se constrói um espaçoporto de foguetes
gigantes. Relatos indicam que a China já realizou grandes testes de estágio do Longa Marcha 10, considerados marcos importantes no caminho para a certificação do foguete. Além disso, autoridades falam em voos de teste ainda nesta década, antes de qualquer missão tripulada com destino à Lua. Nenhum país sério coloca humanos em cima de um foguete sem antes acumular uma sequência sólida de lançamentos bem-sucedidos. Isso significa que nos próximos anos, provavelmente veremos o Longa Marcha 10 voando primeiro com cargas não tripuladas, provando sua confiabilidade. Para quem observa de longe, pode parecer só mais um foguete, mas na prática, o Longa Marcha 10 é o elo crítico entre o chão de Wencheng e a órbita lunar. Sem ele, Mengizhou e Lanyi continuam sendo apenas maquetes, conceitos e promessas. Cada teste encerrado sem explosão, cada ajuste fino nos motores, cada melhoria no espaçoporto aproxima o país de um ponto sem volta. O momento em que um Longa Marcha 10 decola levando taikonautas rumo à Lua pela primeira vez. E é a partir desse foguete que o resto da arquitetura da missão passa a fazer sentido, porque ele é literalmente a coluna vertebral da caminhada chinesa até o Polo Sul. Agora, vamos entrar na nave que precisa manter seres humanos vivos entre a Terra e a Lua. O nome dela é Mengizhou, a nave-mãe do plano chinês para pousar no Polo Sul lunar. Mengizhou é uma nave tripulada de nova geração. Ela é composta por 2 blocos principais: o módulo de tripulação, onde os taikonautas vivem, e o módulo de serviço, que abriga motores, tanques de combustível, baterias e sistemas de suporte. Pensa no módulo de tripulação como um pequeno apartamento espacial. Ali dentro, cada centímetro é usado para armazenar água, comida, sistemas elétricos, computadores e os equipamentos pessoais dos taikonautas. Tudo precisa ser compacto, organizado e resistente à microgravidade. Já o módulo de serviço é a sala de máquinas. Lá, ficam os motores principais da nave, tanques de propelente e painéis solares e sistemas de controle térmico. É ele que empurra Mengizhou para entrar e sair da órbita da Lua, além de ajudar nas manobras delicadas de encontro com o módulo de pouso. Protótipos e maquetes da Mengizhou já foram mostrados em eventos oficiais. Essas versões em tamanho real servem para testar encaixes, simular pressurização, treinar tripulações e verificar se tudo está bem distribuído e funcional. Não é mais apenas uma figura em uma apresentação, é hardware em fase de validação. Mengizhou foi pensada para ser parcialmente reutilizável. Isso significa que alguns componentes podem ser usados em mais de uma missão, reduzindo custos e permitindo que a nave viaje tanto para a órbita baixa da Terra quanto para a vizinhança da Lua. Isso aproxima o programa da ideia de rotina espacial. Dentro da nave, o sistema de suporte de vida é o coração invisível. Ele filtra o ar, remove dióxido de carbono, controla a umidade e mantém a temperatura em faixas suportáveis. Se algo dá errado nesses sistemas, a cabine pode se tornar rapidamente inabitável, mesmo com todos os equipamentos funcionando. Mengizhou também precisa proteger os taikonautas da radiação do espaço profundo. Longe da proteção total do campo magnético da Terra, partículas de alta energia podem atravessar estruturas metálicas e danificar células e equipamentos. Por isso, o desenho da nave considera zonas de abrigo mais protegidas, onde a tripulação pode se concentrar em momentos de maior risco. Outra função crítica da Mengizhou é servir de plataforma de comando. É dela que os taikonautas monitoram sistemas, comandam manobras orbitais, acompanham o pouso do módulo de descida e planejam o reencontro após a subida. Ela é o cérebro da missão tripulada. No fim da missão, é o módulo de tripulação da Mengizhou que volta para a Terra. Ele se separa do módulo de serviço e entra na atmosfera em alta velocidade, protegendo os taikonautas com um escudo térmico robusto. Depois, abre paraquedas e sistemas de frenagem para garantir um pouso controlado. A Mengizhou é a linha de vida entre o planeta natal e o solo lunar. Se o Longa Marcha 10 é a coluna vertebral da missão, a nave é o coração e os pulmões. Sem uma nave confiável, qualquer plano de pousar no Polo Sul vira apenas um desenho bonito. E, se a Mengizhou é a casa e o cérebro da missão, o Lanyi é o veículo que realmente enfrenta o terreno hostil
do Polo Sul. Agora vamos descer da nave Mi e chegar na máquina que realmente encosta no solo lunar. O nome dela é Lanyi, o módulo de pouso pensado para tocar o Polo Sul da Lua. Lanyi é dividido em duas partes principais: a seção de descida, com motores, tanques e pernas de pouso, e a seção de subida, que funciona como um pequeno veículo para levar os taikonautas de volta até a órbita. A parte de descida é como um elevador controlado que leva a tripulação da órbita até a superfície. Seus motores precisam ser potentes o bastante para frear queda, mas suaves o suficiente para não levantar poeira demais e nem desestabilizar o módulo. As pernas do Lanyi têm a missão de absorver o impacto final. Elas precisam ser largas para lidar com o solo fofo, coberto de regolito, esse pó fino e abrasivo que recobre a Lua. Qualquer erro de cálculo no tamanho ou na rigidez dessas pernas pode fazer o módulo tombar. A seção de subida é mais compacta. Ela contém a cabine onde os taikonautas ficam durante o pouso, a estadia e a decolagem, além dos sistemas de controle, parte dos tanques e um motor próprio para voltar à órbita. É como uma cápsula que usa a base de descida como plataforma temporária. Para testar esse tipo de módulo, a China vem usando torres de queda e plataformas especiais em solo. Nesses testes, o Lanyi ou maquetes funcionais são suspensos e soltos, com motores acionando por curtos períodos para simular descidas em baixa gravidade. Esses ensaios ajudam a calibrar quanto empuxo é necessário, como o veículo reage a pequenas inclinações e como os sensores leem o terreno. É uma forma de errar aqui embaixo, onde há engenheiros por perto, em vez de descobrir falhas a centenas de milhares de quilômetros de casa. O Lanyi também carrega sistemas de navegação próprios, radares de altitude, câmeras, sensores de velocidade e computadores trabalham juntos para determinar a posição exata em relação ao solo e corrigir a rota em tempo real. Quando está perto da superfície, o módulo precisa escolher entre pontos relativamente planos, evitando crateras pequenas, pedras grandes e encostas. Essa escolha pode ser semiautomática, com um computador sugerindo locais e os taikonautas supervisionando a decisão final. Além da tripulação, o Lanyi leva equipamentos científicos, ferramentas e possivelmente um pequeno compartimento para o rover Tansu. Esse rover pode sair pela rampa do módulo e explorar áreas ao redor, indo onde seria perigoso para humanos. O interior do Lanyi será apertado e funcional. Ali dentro, os taikonautas se preparam, verificam listas de tarefas, vestem e conferem trajes, organizam ferramentas e coordenam cada passo da estadia na superfície. Não há espaço para conforto, apenas para eficiência. Quando chega a hora de ir embora, a parte de subida do Lanyi precisa funcionar sem falhas. Ela se desprende da base de descida, liga seu motor e sobe, deixando para trás pernas, tanques vazios e parte da estrutura original. Essa subida exige tanto cuidado quanto o pouso. A velocidade precisa ser suficiente para alcançar a órbita planejada e encontrar a Mengzhou, mas sem gastar combustível em excesso. Uma queima de motor mal cronometrada pode comprometer o encontro. O Lanyi é, em essência, o elo mais vulnerável da missão. Ele opera na fronteira entre o espaço e o terreno desconhecido do Polo Sul, onde cada pedra, cada desnível e cada sombra podem esconder uma ameaça. E, se o módulo de pouso é a perna que toca o chão, os trajes lunares são a pele dos taikonautas, diante de um ambiente que não perdoa erros. Os trajes lunares são a última barreira entre o corpo humano e um ambiente mortal. No plano chinês, esses trajes foram redesenhados para enfrentar o Polo Sul da Lua, um dos lugares mais hostis que conhecemos. Os novos trajes apresentados pela China são voltados para caminhadas longas na superfície lunar. Eles parecem armaduras brancas, com juntas reforçadas, viseiras douradas e uma grande mochila nas costas. Essa mochila abriga o sistema de suporte de vida, que mantém a pessoa viva no vácuo. Por fora, o traje é formado por várias camadas. Algumas refletem a luz do sol, outras isolam o calor e outras protegem contra micrometeoritos, pequenas partículas que viajam em alta velocidade e podem perfurar materiais frágeis. Por dentro, há uma camada que ajuda a controlar o suor, a temperatura e a umidade do corpo. Se o traje esquentar demais,
A astronauta pode superaquecer. Se esfriar demais, pode sofrer hipotermia. Tudo precisa ficar em equilíbrio constante, mesmo com o lado de fora variando de frio extremo a calor intenso. O sistema de suporte de vida cuida da circulação do ar. Ele fornece oxigênio, remove dióxido de carbono e mantém a pressão interna em um nível seguro. Se houver vazamento, falha de válvula ou problema nos filtros, o tempo para reagir é curto. Diferente dos trajes usados apenas em órbita, esses precisam ser resistentes à poeira lunar. O regolito é fino, cortante e gruda em tudo. Ao longo das missões Apollo, ele chegou a danificar vedantes e mecanismos. Os novos projetos tentam minimizar essa infiltração. Os trajes chineses também foram pensados para melhorar a mobilidade. Articulações mais flexíveis nos ombros, quadris e joelhos permitem que os taikonautas se agachem, andem em terrenos inclinados e manipulem ferramentas com menos esforço. Isso é crucial em regiões cheias de pedras e crateras. A viseira tem múltiplas funções. Ela protege os olhos da luz solar intensa, de reflexos no solo e de partículas que possam ser levantadas durante o pouso ou por passos na poeira. Ao mesmo tempo, precisa garantir boa visibilidade em áreas de sombra permanente. Comparados com os trajes da época da Apollo, esses novos modelos são mais focados em missões prolongadas e específicas para o Polo Sul. Enquanto os antigos foram feitos para visitas rápidas em regiões mais claras, os atuais miram em caminhadas frequentes em um ambiente muito mais extremo. Esses trajes não são apenas roupas, são pequenas naves pessoais, cada uma com seu próprio sistema de suporte e proteção. Sem eles, não importa quão avançados sejam Mengistu, Lanyi ou Longa Marcha 10, nenhum passo humano seria possível na superfície. E se trajes, naves e módulos formam o lado de engenharia da missão, ainda falta entender o palco escolhido para essa peça. O Polo Sul da Lua. O Polo Sul da Lua parece, à primeira vista, só mais uma região cheia de crateras, mas, em termos de exploração espacial, ele é tratado quase como um tesouro enterrado no frio eterno. Ali existem crateras tão profundas e com bordas tão altas que a luz do Sol nunca toca diretamente o interior. Essas áreas são chamadas de regiões permanentemente sombreadas. A temperatura nelas pode cair a níveis extremamente baixos, mais frios que muitos pontos de mundos distantes. Nessas armadilhas frias, cientistas acreditam que gelo de água ficou preservado por bilhões de anos. Esse gelo pode ter vindo de cometas, asteroides ricos em água ou gases liberados da própria Lua. É como um cofre natural, guardando pistas sobre a história da água no sistema solar. Do ponto de vista prático, esse gelo muda tudo. Água não é só para matar a sede. Pode ser separada em oxigênio e hidrogênio, gerando ar respirável e combustível de foguete. De repente, a Lua deixa de ser apenas um destino e vira um posto avançado de apoio para ir mais longe. Imagine uma base montada perto de uma dessas crateras, painéis solares nas áreas iluminadas, cabos levando energia até instalações próximas da sombra e sistemas de mineração tirando gelo do subsolo. Esse material seria processado ali mesmo, reduzindo o peso que precisa sair da Terra em cada missão. Além da utilidade direta, esse gelo guarda informação científica. A composição e a distribuição do gelo podem contar como a Lua foi bombardeada por cometas e asteroides ao longo das eras. Isso ajuda a entender até como a Terra recebeu parte da água que hoje enche oceanos. O Polo Sul também tem outra vantagem. Algumas cristas de crateras recebem luz solar por longos períodos. São os chamados picos de luz quase eterna. Neles, é possível instalar grandes painéis solares com fornecimento de energia mais constante. A combinação de gelo em crateras sombreadas e áreas com muita luz nas bordas cria um cenário raro: energia e recursos, lado a lado. É por isso que tantas agências espaciais apontam seus planos justamente para esse pedaço da Lua. Mas nada disso vem sem risco. O terreno é acidentado, cheio de diferenças bruscas de altura e com áreas totalmente escuras. Para pousar e operar ali, sondas e módulos precisam de sensores e algoritmos muito eficientes ou podem acabar em um local impossível de usar. Para a humanidade, o Polo Sul da Lua é mais que um alvo técnico. Ele representa o primeiro teste real de viver com recursos locais em outro corpo celeste. Se isso dar certo ali,
abre-se a porta para bases em outros mundos gelados do sistema solar. E se o palco é tão promissor e tão perigoso ao mesmo tempo, faz sentido imaginar como será uma base real surgindo ali nos próximos anos. É justamente essa visão de casa na Lua que muitos filmes tentaram antecipar e que a ciência agora começa a encarar com projetos concretos. Muita gente conheceu a ideia de base lunar no cinema antes da ciência. Filmes e séries imaginaram túneis, cúpulas transparentes e cidades inteiras na Lua, como se ela fosse um bairro distante da Terra. Em algumas obras, vemos uma base de mineração isolada, com um personagem vivendo quase sozinho, cercado por máquinas que extraem recursos da superfície lunar. A paisagem é fria, silenciosa e a sensação é de claustrofobia constante. Essa visão não está tão longe do que a engenharia estuda hoje. Várias propostas reais falam em usar robôs e veículos para extrair gelo e regolito, o solo lunar, enquanto poucos humanos supervisionam tudo a partir de módulos pressurizados. Outras produções mostram bases rivais, cheias de módulos ligados, painéis solares e túneis, com tensão política em torno de quem controla depósitos de gelo. Isso ecoa a preocupação atual de transformar a Lua em um espaço de disputa por recursos e influência. Na vida real, a ideia é começar pequeno. Em vez de cidades, pensar em módulos infláveis ou rígidos, enterrados parcialmente no regolito, para se proteger da radiação e da variação extrema de temperatura. A proteção com solo lunar não é ficção. Projetos propõem sinterizar o regolito, ou seja, aquecer e compactar o material para formar blocos, como tijolos, que serviriam de parede e blindagem para habitações. Outra frente real é a impressão tridimensional. Robôs poderiam espalhar camadas de regolito misturado com ligantes especiais, construindo estruturas em forma de cúpula ou túneis, sem um tijolo sequer vindo da Terra. Alguns filmes retratam a Lua quase como um aeroporto interplanetário, cheio de corredores, lojas e pistas. Isso exagera a parte comercial, mas a ideia de um corredor Terra-Lua faz sentido se bases e postos de reabastecimento forem estabelecidos. Energia é outro ponto crucial. Painéis solares em regiões de luz quase constante no Polo Sul podem alimentar bases, mas durante as longas noites lunares, que duram cerca de 2 semanas, outras fontes se tornam vitais. Por isso surgem estudos sobre pequenos reatores nucleares na Lua. Eles poderiam fornecer energia estável durante as noites prolongadas, garantindo aquecimento, circulação de ar e funcionamento de sistemas críticos, mesmo sem luz solar. Planos chineses e de outros países já mencionam esse tipo de tecnologia, ligada a projetos de pesquisa no Polo Sul. É um tema sensível, mas tecnicamente faz sentido diante da necessidade de energia constante. Comunicação com a Terra também entra na equação. Antenas e satélites de retransmissão precisam garantir que as bases não fiquem cegas em regiões de sombra ou atrás de montanhas. Documentários recentes mostram como essa rede de comunicação é vista como parte da infraestrutura essencial. Psicologicamente, viver em uma base lunar se assemelha a viver em um submarino ou estação de pesquisa isolada. Ambientes fechados, pouca privacidade, rotina rígida e um horizonte sempre igual podem cobrar um preço alto da mente humana. É por isso que até o design interno dos módulos é estudado com cuidado. Cores, iluminação, ciclos de dia e noite simulados e áreas de descanso são pensados para evitar colapsos emocionais em missões longas. Entre a ficção e a engenharia real, existe uma ponte delicada. Filmes exageram o conforto, o ritmo de construção e muitas vezes ignoram riscos de radiação, poeira e isolamento extremo. A ciência, por outro lado, anda mais devagar, mas com cada detalhe calculado. No fim, as primeiras bases lunares devem se parecer menos com cidades futuristas e mais com estações de pesquisa discretas, semi-enterradas, cercadas por painéis solares, cabos e robôs incansáveis. E é justamente dentro dessas estruturas silenciosas que decisões importantes sobre o uso de recursos, parcerias e poder serão tomadas, longe dos olhos de quem olha a Lua apenas como um ponto brilhante no céu. Se a ideia de base lunar já
parece assustadora, imagine adicionar a isso falhas técnicas, disputas políticas e a presença constante de radiação e vácuo lá fora. Quando a Lua deixa de ser só um alvo científico e passa a abrigar bases, ela também vira um laboratório de riscos. Nem todos são óbvios à primeira vista. Começando pelos riscos técnicos, um pouso mal executado pode destruir módulo, tripulação e anos de preparação em poucos segundos. Motores podem falhar, sensores podem errar o terreno e uma pequena pedra pode causar um desastre. Mesmo depois do pouso, a lista de perigos continua. Uma falha de vedação em um módulo pode levar à despressurização rápida. Um curto em um sistema elétrico pode causar incêndios em ambiente fechado, onde não há saída para correr. Radiação é outro inimigo silencioso. Longe da proteção total do campo magnético da Terra, partículas de alta energia atravessam estruturas e, ao longo do tempo, podem aumentar riscos de câncer e outros danos. Há ainda o risco da poeira lunar. O regolito é afiado, gruda em superfícies, entra em articulações e pode comprometer trajes, filtros e mecanismos, se não for controlado. Em missões passadas, astronautas chegaram a relatar irritação respiratória depois de contato com essa poeira. Agora, pense no lado político. Bases instaladas perto de depósitos de gelo podem gerar disputas por zonas de segurança em torno de crateras valiosas. Mesmo que tratados internacionais falem em uso pacífico do espaço, a tentação de estabelecer controle prático sobre áreas estratégicas é grande. Com o tempo, a Lua pode se tornar um tabuleiro de influência. De um lado, blocos alinhados a um conjunto de acordos. De outro, países integrados a um programa diferente, com suas próprias regras, sobreposição de interesses, interpretações diferentes de normas e desconfiança podem transformar crateras geladas em pontos de tensão. Há também o risco de acidentes com tecnologia sensível. Um exemplo é o uso de pequenos reatores nucleares para garantir energia em noites longas. Um defeito grave pode espalhar material radioativo em uma região de pesquisa importante. E o impacto psicológico em quem vive lá em cima? Isolamento, confinamento, distância da família, horizonte imutável e consciência permanente de que uma falha mínima pode ser fatal. Isso pode afetar decisões, julgamentos e a saúde mental da tripulação. Apesar de tudo isso, os países continuam avançando. Por quê? Se o plano dar certo, a Lua deixa de ser só um risco e se torna a principal plataforma para algo maior, a exploração do sistema solar. O verdadeiro medo não é só o que pode dar errado lá em cima, é o que pode ser decidido ali, em silêncio, enquanto a maioria das pessoas aqui embaixo continua olhando a Lua como um simples enfeite no céu. E é justamente esse contraste entre o que parece e o que realmente está em jogo que abre caminho para enxergar a Lua não como o fim da jornada, mas como o primeiro degrau de uma escada que aponta para Marte, asteroides e muito mais. Hoje, quando agências falam em voltar para a Lua, o objetivo não é apenas repetir a bandeira e a foto bonita. A ideia é transformar a Lua em plataforma para ir além, um trampolim para o restante do sistema solar. A gravidade da Lua é cerca de 1/6 da gravidade da Terra. Isso significa que, uma vez lá, é muito mais barato em energia lançar naves em direção a Marte, asteroides e outros destinos. É como sair de um morro alto em vez de partir do nível do mar. Se o gelo do Polo Sul puder ser convertido em água, oxigênio e combustível, a Lua vira um posto de reabastecimento cósmico. Naves podem sair da Terra com menos carga e completar o tanque lá em cima, antes de seguir viagem para distâncias maiores. Além da parte logística, a Lua é um laboratório para aprender a viver fora da Terra. Ali é possível testar sistemas de reciclagem de ar, água e resíduos, estudar os efeitos de longa duração em baixa gravidade e experimentar agricultura em ambientes controlados. O lado oculto da Lua, protegido do ruído de rádio da Terra, é ideal para observatórios astronômicos. Radiotelescópios instalados ali poderiam observar eras antigas do universo com muito mais silêncio eletromagnético. Bases lunares também permitem simular rotinas que serão necessárias em Marte: ciclos de trabalho, manutenção de habitats, resposta a emergências. Tudo isso pode ser treinado a apenas alguns dias de viagem da Terra, e não a meses de distância.
Se a Lua se tornar um centro de navegação e reabastecimento, novas rotas podem surgir. Missões podem sair da Terra, parar na Lua, depois seguir para pontos de equilíbrio gravitacional ou para cinturões de asteroides ricos em recursos. Asteroides, por sua vez, podem fornecer metais raros e outros materiais difíceis de extrair na Terra. A Lua, com seu gelo e posição estratégica, poderia ser a garagem onde naves e veículos são preparados para essas incursões. Ao mesmo tempo, essa plataforma traz uma pergunta incômoda. Quem controlar as bases, o combustível e a infraestrutura lunar pode ter vantagem enorme na economia espacial do futuro. Não é só ciência, é logística, poder e influência projetados para além da órbita terrestre. Quando você olha para a Lua hoje, vê um ponto aparentemente pacífico, mas em poucas décadas ela pode se tornar o grande entroncamento de viagens rumo a Marte, luas geladas e talvez colônias em outros mundos. E é nesse contexto que a missão chinesa ao Polo Sul deixa de ser apenas um feito isolado. Ela se encaixa em um quadro muito maior, onde cada pouso, cada base e cada gota de gelo extraída ajudam a construir a estrada para fora da Terra. A essa altura, você já percebeu que a Lua não é mais só um enfeite romântico no céu. Ela está se tornando um tabuleiro de poder, combustível e ciência que pode decidir o caminho da humanidade para fora da Terra. A pergunta é: você se sente confortável sabendo que decisões sobre gelo, bases e energia avançada podem ser tomadas em silêncio a centenas de milhares de quilômetros daqui? Você enxerga essa nova corrida lunar como um avanço inevitável ou como um risco que estamos aceitando sem perceber o preço? Se esse tipo de conhecimento mexe com você, não deixa isso morrer aqui. Curta o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para acompanhar cada novo passo dessa história sombria e real da exploração espacial. E já se prepara para o próximo capítulo. Vamos responder, sem rodeios, por que a humanidade está voltando para a Lua justamente agora? E o que pode acontecer se essa volta dá muito certo ou muito errado?